Salve os irmãos para a paz do Senhor. Amém. Os irmãos da live, do TikTok, do Facebook, todos aqueles que estiverem assistindo. Hoje, culto de adoração, né? Só que hoje nós vamos adorar o Pai, né? Hoje é dia dos pais. Então você que veio adorar, dá o seu melhor para o Pai. Amém? Estarei lendo o Salmo 100. Glória a Deus. O tema hoje do nosso projetor vai ser a genealogia do cristão. O tema hoje da genealogia do cristão. Glória a Deus. O tema da palavra hoje. Nosso ministrante que veio de longe, né? Deus vai usar ele nessa noite maravilhosa. Como ter usado, né? É verdade. Amém? Glória a Deus. Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Sirvam ao Senhor com alegria. Apresentai-se diante dele com cântico. Saibam que o Senhor é Deus. Foi ele que nos fez. E dele somos seu povo. Amém? Aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos, Senhor, por essa oportunidade de estar na sua casa, para adorar e agradecer o seu santo nome, Senhor. Receba, Senhor, todo louvor, toda adoração, todo pedido que os seus filhos venham fazer nessa noite, Senhor. Toma a primazia desse culto. Continua conosco, continua falando conosco e nos abençoando. Graças te damos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Vamos estar louvando ele da água. Aquele que souber nos ajude. Qual é o primeiro, pastor? 121. Amigo da harpa, no número 121. Amém? Glória a Deus. 121. Maravilhoso é Jesus, da minha vida luz, pois me salvando, me perdoando, para Sião me conduz. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Nunca podia saber qual é o grande prazer de um que perdido, arrependido, a graça vem receber. Glória a Deus. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Ele das trevas me achou, eternamente me amou. Vida abundante, gozo bastante, tenho por quem me salvou. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Cristo é tudo pra mim, também será para ti. Vou caminhando, sempre louvando, pois Ele salvou-me a mim. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Glória a Deus, aleluia. Senhor, nosso Deus.
Deus, o Pai. Aleluia. 126. Glória a Deus. Agora, irmãos, 126. Quem souber, acompanhe. Santo, Amém. santo é o teu nome, Senhor. Amém. Sabendo que Cristo nos salvou, resta-nos seguir as bem-aventuranças dele, né? Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fruíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus. E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus ter a coroa, passará por mais tribulação. As alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. O Senhor lembra dos seus queridos, parte do seu glorioso ser. Quem o coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Sim, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento, quem confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor. E do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Glória a Deus. Deus maravilhoso, Deus poderoso. Glória a Deus, né? Vamos confiar só em Deus, né? Já passando a oportunidade para a irmã Cíntia. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Amém. Deus venha usar ela. Glória a Deus, amém? Amém. Amém. Aos irmãos papais do Senhor, amém, irmãos? Amém. Cumprimento os irmãos do TikTok, Facebook também, com a paz do Senhor. Glória a Irmãos, Deus. como o irmão Wilson disse no começo, né? Estamos aqui hoje em festa, né? Dia dos Pais, mas primeiramente em festa para o nosso Pai que está lá no céu, né? Irmãos, e eu não poderia deixar, né, de estar homenageando o meu pai espiritual aqui na terra, né? Os meus pais espirituais, que são o pastor Luiz e pastora Sara, né? Muitos já sabem um pouco do meu testemunho, né? Desde criança passei uma fase difícil, sem saber que hoje ia estar na família deles, né? Na minha infância tive um momento ruim e a qual fui acolhida pelo pai da pastora Sara, que matou a fome minha e da minha família, né? E hoje me encontro, né, passando os anos, fui encontrar com eles que nem sabia, né? E Papai do Céu me colocou de novo na família deles, a qual eu tenho um amor grande demais, um amor de filha mesmo, né? Tenho o pastor Luiz como meu pai, a minha pastora Sara como uma mãe,
espiritual que Deus me deu. E antes de eu deixar essa mensagem, eu quero ler aqui em Provérbios 3, versículo 11 e 12, né, que diz assim, ó, filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem, né? E eu sou grato por tudo que esses pais na fé têm feito, faz e sei que vai fazer por mim, né? E quero estar deixando essa mensagem aqui, não só para eles, mas a todos os pais que se encontram aqui, né? O pastor Nigério, o irmão Wilson, né? O irmão visitante que está ali, o irmão Fernando, e a todos os pais que estão na live. Eu não tenho mais o meu papai, porque papai já colheu ele, né? Mas papai do céu deu os pais na terra para nós. Então, irmãos, e vocês que têm seu pai hoje, né? O pastor Antônio também acabou de chegar também. E vocês que têm seus pais, irmãos, vocês que estão em casa, dê o amor de vocês, aproveitem, né, enquanto vocês têm seus pais, porque depois que perde, é doído. Então vocês aproveitem, não deixa as picuinhas, deixa de banda, né? Aproveita hoje o momento, fala que te ama, né, que ama ele, né? Que abraça, beija, mesmo que ele não goste, pega, abraça, né? Deixa a vergonha de lado, porque daqui a pouco só a Deus pertence. E eu quero deixar essa mensagem aqui, que diz assim, de que é feito um pai? Deus pegou a força de uma montanha, a majestade de uma árvore, o calor de um sol de verão, a calma de um mar tranquilo, a alma da natureza, o braço confortante da noite, a sabedoria das idades, o poder do voo da águia, a alegria de uma manhã de primavera, a fé de uma semente de mostarda, a paciência da eternidade e a necessidade de construção de uma família. Então Deus combinou essas qualidades quando não havia nada mais para somar. Deus soube que sua obra estava completa. E assim Deus chamou a sua obra-prima de Pai. Amém. Ó. E essa é a mensagem, né, que eu quero deixar para o meu Pai espiritual. Amém. Viu? E para todos os irmãos. Que Deus venha abençoar cada um de vocês. E eu agradeço a oportunidade. Amém, né, irmãos? Tão bom quando nós reconhecemos que tem alguém que faz alguma coisa por nós, né? Não só hoje, né? Mas Dia dos Pais tem que ser todos os dias, né? A gente tem que reconhecer que nós viemos de uma tradição, né? Que temos que amar os nossos pais, temos que amar ele como a si mesmo, né? Os visitantes, pode dar uma oportunidade, falar alguma coisa da parte de Deus? Não? Então vamos chamar o pastor Luiz Rosa. Tem um vídeo da Nilva depois. A Nilva não chegou? Foi, o vídeo está aqui. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, ser filho é muito bom. Ser pai requer. Deixa ele, pode deixar. Ser pai requer muita responsabilidade, requer muita clareza de como você quer que o teu filho faça. Mas o mais gostoso de tudo mesmo é ser avô. Avô você não precisa se preocupar com corrigir filho. Avô você brinca com os netos. Coisas que eu nunca fiz com meus filhos. Hoje eu faço com os netos. Brinco de carrinho com eles, brinco de bola. Agora não, porque agora estou dando conta de correr. A Alice tem dia que chega em mim e fala assim, vô, pega aquela boneca lá e vê como é que a boneca tá. Nunca
Nunca fiz isso com ninguém. Aí, neta, você vai lá, pega, coloca perto de você, brinca. E o mais gostoso foi o dia que eu estava passando por uma enfermidade. Eu vi o carinho que nem meus filhos têm comigo, como meus netos têm. Alice ficava aí. Nessa semana, cada um está fazendo 8 aninhos. Eles estavam com 6 para 7 anos. E eu estava com um problema sério no coração. E a gente pensa que criança é boba. E fomos expressar para eles o que eu estava passando e o risco que eu estava correndo. E eles dois na escola, eles estavam no primeiro ano, os dois na escola era tagarela. Tagarela, a professora vai direto para o céu, porque já está aquela turminha lá, é para pessoa que tem dom para ser professora. E aí aquelas crianças chegou na escola, sentou e ficou caladinha, não conversou, não levantou da cadeira. A professora chegou neles e falou: o que é que está acontecendo? Paz do Senhor. Aí eles chegaram para mim e falaram para a professora: professora, eles estão muito abatidos porque o avô está passando por uma enfermidade e ele está com medo de perder o avô. E a hora que eu fui buscar eles para o término da escola, a professora me chamou na sala de aula, me colocou na frente do quadro e eles convidaram os amiguinhos deles de primeiro ano para fazer uma oração pedindo Deus para me proteger. E aí eu falo com você nessa noite: como você tem tratado seus netos? Como você tem tratado seus filhos? Filho a gente tem que corrigir, mas neto a gente tem que ter tempo para brincar, para ensinar que eles podem, que não podem, mas com carinho, com amor. E eu quero ver o avô, que o filho chega, o neto chega, abraça na perna dele e fala com ele que ele não amolece o coração. Então eu quero falar para você que eu tenho algo tão precioso na minha vida, que é Jesus, e depois de Jesus é a minha família. Hoje meus filhos não teve tempo, ou não quiseram, de me dar um menos uma ligada e falar assim: ô, você está vivo? Mas os meus netos não. Meus netos foi logo cedo, convidando para almoçar com eles. Mas filho, tem uma coisa: se você corrige, você é um pai ruim. Que a própria Cíntia leu a palavra do Senhor, que o pai que não ama o filho, ele não corrige. Não estou falando de espancar, eu estou falando de corrigir e ensinar o que pode e o que não pode. Já para os netos você não tem coragem de ensinar o que não pode. Você já acha que é obrigação dos pais. Pai que é obrigado a ensinar o filho o que pode e o que não pode. O vô é só para ensinar o que pode. Mas é alegre o homem que tem netos para estar na beira com ele. Eu às vezes deixo fazer as coisas para mim, mas não deixo fazer para meus netos. Então eu quero falar para vocês hoje: eu me sinto feliz de saber que eu também tenho um pai. Meu pai não está mais na face da terra, mas eu tenho um pai que me escuta todos os dias, fala comigo todos os dias, me dá a oportunidade de eu poder falar com ele. Às vezes eu falo com meu pai e antes que ele vai me dar a resposta, eu levanto e vou embora, que é Deus. Espera Deus falar com você. Espera Deus agir com você. Eu quero falar para vocês nessa noite: teme a Deus e não tem medo de Deus. Vive diante da graça de Deus. Porque você só vai saber quanto você vale, o que você é,
é quando você está num leito de uma UTI. Quando você olha para um lado, tem um morrendo infartado, você olha para o outro, tem outro morrendo infartado, que nem eu vi 8 morrer perto de mim. E você olhar e falar assim, agora chegou minha vez. Você escutar a médica da casa de dentro da UTI falar, traz o aparelho para dar choque no seu Luiz, que ele está morrendo. E naquele momento você vai lembrar de um Deus que te pôs no ventre da sua mãe e falou, você vai vencer. A ponto de eu falar com a médica, ô doutora, é o aparelho da senhora que está com defeito, não estou morrendo coisa nenhuma não. É muito fácil falar com essa parte minha, mas falar que a pessoa vai conseguir alcançar os seus objetivos é só para Deus. Deus abençoe vocês ricamente, poderosamente. Já tomei muito tempo, hoje já tenho um preletor e esse preletor dá uma aula e ele deixar nós de boca aberta. Espero que o Senhor continue abençoando, usando ele, para nós receber dele, através dele, a graça do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe o pastor Luiz. Deus só vai te levar depois que tudo se cumprir na sua vida, pastor. Fique em paz. Tá passando um filme aqui na Nilma que passou uma pastora, né? E aí vamos ver. Em homenagem ao Dia dos Pais, pelo Ministério Abraão, que a Nilma fez. Hoje fui te procurar naquele lugar onde você me chamava de pai. Te esperei com tudo que me pediu, mas você não foi. Onde é que você está? Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Tá tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de novo pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava. Eu vinha te encontrar, meu filho. No santo lugar, eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz, morri em seu lugar. Filho, nada ia me impedir de te amar. Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Tá tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de novo pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava. Eu vinha te encontrar, meu filho. No santo lugar, eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela luz, morri em seu lugar. O filho nada ia me impedir de te amar. Bonito, viu, Nilma? Amém, né? Glória a Deus. Esse é o Ministério Abraão desejando Feliz Dia dos Pais para todos os pais. Gostaria que a igreja se colocasse de pé. Vamos estar chamando o ministrante da noite. Agora vai vir o melhor da noite, né? Vai falar uma hora e meia. Aleluia. Que liberta, que purifica. Amém? Estenda as mãos para cá. Senhor, meu Deus, meu Pai, te apresentamos o teu Filho, Senhor, o qual não mediu esforço para estar trazendo a tua palavra, Senhor. Usa ele como o Senhor tem usado, Senhor. Que ele seja só um canal, Senhor. Que o Senhor venha nos abençoar com essa palavra maravilhosa, Senhor.
Enquanto ele ministra a sua palavra aqui, o Senhor vai na causa dele, Senhor, no lar dele, na família dele, Senhor. Abençoa o teu filho, Senhor. E nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Como eu disse, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Muito feliz de estar aqui novamente hoje. E preciso falar mais alto, mas eu não vou usar o microfone, né? Estão ouvindo bem, quer que eu fale mais alto, porque eu fico as mãos livres e fica melhor também. Pode Mais ser? alto já é melhor. Melhor, O pessoal não né? entendendo. Tá bem, é porque eu estou com espírito de choro agora, você não tem que ter paciência para mim poder tomar fôlego. Amém? Aleluia. Antes de começar, eu quero ter a oportunidade de apresentar uma parte da minha família que, graças a Deus, veio conosco, né, Aida? Além da Alice, que está sempre aqui conosco. Só levanta a mão assim, Bianca, né? Uma por uma para desconhecer. Bianca é nossa neta, né? Essa é a quarta, né, Marquinhos? Você quer mostrar lá? Pode? Você sabe. Se eles permitirem. Levanta a mão para eles te verem, Bianca. Rafaela é minha querida Bibinha, casada com o meu neto, também de Gede. Amém. Moisés, né? Glória a Deus. E esse garotinho aí é a nossa bênção. Glórias ao Senhor. A gente chama de bisneto, né? Ei, vovô! Oi! Tô aqui, viu? É isso. Glória a Deus. Vieram de Brasília, estão aqui conosco, vão embora amanhã, né? E a Aida não deixou de fazer um kibitu, vamos fazer ainda para a gente comer essa noite, viu? Ô, Denise. Tradição da família libanesa. Vamos lá então? Eu quero pedir para vocês atenção, eu vou ler, como faço sempre, né? Não precisa abrir a Bíblia, concentra só, concentra. Se tiver um caderno, anota, se você quiser revisar os versículos. Eu estou um pouco apreensivo porque vai ter muito versículo hoje, mas eu vou ser o mais prático possível, tá? E se tomar muito Mas, pastor, tempo... se o senhor vê que não vai dar para o senhor encerrar, o senhor vem e termina no outro domingo. Mas no outro domingo eu já tenho um material que vai aprofundar, porque isso aqui é só superficial. O domingo nós vamos começar a aprofundar. Então, se der ou não der, eu vou ver. É porque nós queremos aprender. Amém, queridos. Eu tinha ligado no celular, eu vou olhar aqui. A hora que eu ver que vocês não têm mais paciência, eu tomo vergonha e me aquieto. Vamos lá. Esse tema foi um desafio, né? Eu nunca vi ninguém pregando sobre isso. E é um entendimento que eu tenho, né? E que gostaria de compartilhar com vocês, né? Eu passei na quinta-feira para a Sara e meio temeroso, né? Porque a gente faz as coisas, viu? Com um pouco de temor. Será que eu estou fazendo certo? Né? Sempre tem essa dúvida. Mas é a genealogia do cristão, né? É genealogia do cristão, né? E eu senti de começar lá em Atos, naquela passagem, Atos 11, são 2 versículos que eu quero ler com vocês, para dar um entendimento do que eu estou lendo. Atos 11, versículo 25, fala assim: e partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Só para entender, Tarso é a cidade de Paulo, conhecido como Saulo, né? Aonde ele se retirou após sofrer forte rejeição
por sua conversão. Passou um tempo lá, eu não pesquisei, mas ele passou, não me engano, bastante anos lá em Tarso, fugindo e buscando Deus. E ele fala muito sobre isso nas suas cartas. Mas não quero correr agora sobre isso, quero ir ao assunto básico. No 26, continuando a leitura, diz assim, 11:26, tendo-o encontrado, no caso Barnabé, né, levou-o para Antioquia. E por um ano, preste bem atenção, isso é importante, por um ano, né, se reuniram, e Lucas fala, naquela igreja, que a chama de igreja, né, e ensinaram numerosa multidão. Não fala quantos, mas um ano dá para realmente converter muita gente. Um ano desse pessoal. E olha que tinha ali discípulos de todo lado, principalmente de Jerusalém. Bom, continuando, em Antioquia, aí vem o tópico. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez, isso é importante, né, chamados de cristãos. Durante um ano, eu falando agora, durante um ano em Antioquia, surgiu uma forte consciência preste atenção, para quem veio Cristo, que precisava ter uma consciência, um amadurecimento. O que esse homem veio fazer? A morte dele foi súbita, inesperada, e muita gente não entendeu. Mas ali, né, pela primeira vez, começou a clarear para que veio Cristo. Antioquia, hoje, eu já passei por lá, é uma cidade de 470 mil habitantes, hoje, né? Na Turquia, distante, chama Antáquia, em turco, distante 425 quilômetros de Jerusalém. Conserva até hoje, eu vou dar um toque pessoal meu aqui nesse momento, conserva até hoje os remanescentes daquela época. Por quê? Eu e a Aida, minha esposa, nós celebramos nosso casamento, temos fotos, né? A Bianca estava vendo algumas fotos do nosso casamento, né, filhinha? Né? E ela falou, quem é esse que está colocando a cruz de nós, né? Nós celebramos o nosso casamento em 1971, na cidade de Trípoli, nossa cidade natal. No Líbano. Quem que nos casou? Sob os auspícios do saudoso bispo Elias Corban, que era bispo da igreja, presta atenção ao nome, Igreja Apostólica, até hoje, hein? Ortodoxa de Antioquia. Você vê o impacto de Antioquia até o dia de hoje, né? De Trípoli, quer dizer, a igreja chama Igreja Apostólica Ortodoxa de Antioquia. Para vocês terem mais familiarização, né? A mesma igreja ortodoxa em Anápolis, se vocês não conhecem, é bom conhecer, eu não tenho endereço aqui, fica... Entendo que vocês conhecem o lugar, né? Da qual meu pai, aqui em Anápolis, seu Zacur, né, foi um dos fundadores e presidente dessa sociedade em 1964. Tem até uma placa lá, né? Então, Antioquia marcou, é isso que eu estou querendo falar, marcou e marca, né? Foi uma marca, de repente Jerusalém, mas ali está Antioquia desenvolvendo uma multidão de crentes, né? Muito bem. Agora, ponto principal, queridos, prestem bem atenção.
Diferente do judaísmo, eu tenho muito ouvido falar de judaísmo ultimamente, está crescendo esse interesse contra e a favor, você vê isso na internet. Diferente do judaísmo, isso é importante. O cristianismo propagou, pastor, através da pessoa de Jesus Cristo. Isso é importante. Opa, desculpa. Não, pode ficar aí tranquilo. Pode andar, eu acompanho, pode ficar tranquilo. Vou repetir, para não... Diferente do judaísmo, tá? Tem o judaísmo. Aí foram para Antioquia, estão entendendo, né? Aí, são cristãos. Então, há uma diferença, né? O que é o cristianismo de Jesus Cristo? Tá? A pessoa de Jesus Cristo. É uma instituição edificada através disso, é importante, gente. Toda a igreja sabe disso e proclama isso. Através da morte e ressurreição de Jesus. Onde está fundamentada o cristianismo? Na morte e na ressurreição. Não é só na morte, mas na ressurreição. Para isso eu vou ler Paulo. Desculpa, eu estou bem... É porque eu quero adiantar, senão e eu quero ver se eu dou conta de terminar. E se está indo bem, bem. Se você estiver cansado, né? Porque está bem escuro ali atrás, mas está dando para ver. 1 Coríntios 15, 14, se quiser anotar. Paulo fala assim, olha, Paulo é tremendo. Olha o que ele fala. Eu estou resumindo, só lendo para não sair do assunto, tá? Paulo fala assim, e se Cristo não ressuscitou, né? Olha só o que ele fala. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. E pior ainda, é vã a nossa fé. A nossa fé está pautada. Tranquilo, pode ficar tranquilo. Hoje eu te acompanho, fica tranquilo. A nossa fé está pautada, aleluia, na ressurreição de Jesus Cristo. O que Paulo prega não é só a morte, é a ressurreição. O que nós aguardamos é a ressurreição. É uma estrutura sustentada. Isso é importante, queridos, porque senão não tem igreja. Pelo poder de Deus. Glória a Deus. Cada igreja tem que estar sustentada pelo poder de Deus. Se não tiver poder, meu querido, nós estamos aqui só batendo ventos. Temos que crer que Deus está na nossa vida. E temos que crer que Deus está fazendo tudo. Falando ou não falando, Ele cuida de nós. Nós cremos. Romanos 1,16. Novamente Paulo. Pois eu não me envergonho do Evangelho. Olha que coisa. Porque é o poder de Deus. Se você está pregando o Evangelho, pastor, o poder de Deus está na sua vida. Glória a Deus. Porque fulano vai te matar. Mate. Se é isso que Deus permitir. Porque quando você morre, aleluia, você está convertendo aquele que te matou. De ver se dá para entender. É complicado. Eu falo isso porque eu sou de uma região muito terrivelmente anticristã. Não se brinque com o senhor. Eu acho que eu falei isso, não sei se eu falei aqui não. Sobre... Mas não vou sair do assunto. Ali persegue mesmo. Aí Deus fala, para a salvação de todo aquele que crê. Queridos, é bem claro. Deus não quer nada de você, a não ser você. Não vem inventar que você vai fazer muita coisa, não, que você vai acabar quebrando a chave. A única coisa que Ele quer é falar, eu creio. Incrível. Eu já vou desviar e eu estou preocupado. Na reforma, o Lutero,
passou, mas só foi entender, meu Deus, eu não preciso fazer nada, eu sou salvo só pela fé. O quanto ele sofreu para entender que ele é salvo pela fé. Se você está ainda com dificuldade, não fica com vergonha, que o Lutero também sofreu. Quando ele foi para a igreja para colocar aquelas apostilas do... Meu Deus, estou dando Pode trabalho. ficar tentando, não. Eu acho bom. Quando ele foi ali na igrejinha dele colocar os protestos, né? Falou, meu Deus, esse povo está tudo enganado. Tudo que Deus quer é sua fé. Depois ele faz. Entendeu? É complicado, não é fácil não. Mas olha, eu vou deixar bem claro, estou falando de Antioquia, mas não esqueça que no nosso foco será e é Jerusalém. Isso eu já falei, né? Antioquia foi um refúgio temporário, né? Onde a igreja tinha que crescer geograficamente. Eu vou falar mais sobre isso. O foco é Jerusalém. Por quê? Olha só, estou lendo esse Salmo 122,6 para lembrar a igreja. Orai pela paz de Jerusalém. Esse é o nosso compromisso. Esse é nosso objetivo, nosso foco. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos, olha aqui que o salmista fala. Sejam prósperos os que te amam. O que é que está falando o salmista? Se eu amo Jerusalém, Deus está me prosperando. Olha só. Sejam prósperos os que te amam. Na minha região, o pessoal não aceita Jerusalém. Mas a prosperidade do povo vem da sua oração. Oração. Ah, mas está acontecendo isso, está acontecendo tal. Oração por Jerusalém. Porque não é fácil. E as coisas ainda vão ficar mais complicadas. Vamos lá. A igreja é um instrumento usado por Deus. Isso é importante. Pouca gente tem essa concepção. A igreja é um instrumento usado por Deus para a restauração de Israel. Romanos 11:25. Porque não quero, Paulo falando, porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, preste bem atenção, este mistério, para que não sejais presumido em si mesmo. Mas sim vai descer, não. Tem um mistério aí. O que Paulo falando? Que veio endurecimento. Olha só. Em parte, não todo. Você tem muito judeu messiânico, e quando o judeu é messiânico, sai da frente. Ele está show de Jesus Cristo. Mas, em parte, veio endurecimento a Israel, para que haja, isso é importante, igreja, para que haja entrado a plenitude nossa dos gentios. Todo isso é plano de Deus. Está chegando o tempo de Israel. Mas nós estamos aqui, ó, Deus está trabalhando em nós de uma maneira sobrenatural. Você não enxerga, querido, mas está aí. E é no mundo inteiro, não é só aqui não. Graças a Deus aqui também. Vamos lá, deixa eu prosseguir. 26. E assim todo Israel será salvo. Aleluia, Jesus. Todos. Estamos aguardando. Chegou o tempo. Todo Israel será salvo. Nós vamos discutir isso. Quando? Nós vamos discutir. Como está escrito? Isso é importante. Eu vou ler para vocês. Não vou entrar agora no assunto de Sião, porque requer bastante acompanhamento. Vem de Sião o libertador. O libertador. Vem de Sião. Ah, mas onde fica Sião? Nós vamos discutir isso. Tá? E ele apartará de Jacó as iniquidades. Se você for hoje para Jerusalém, desculpe, mas tem mais pessoas doutrinadas, contrárias à Bíblia e à palavra de Deus, do que pessoas que são, pelo menos, vivem em termos da palavra. E você fica horrorizado.
Horrorizado. Ah, eu vou passear Baixe para turista, é muito bonito, mas a verdade ali não é essa. Vamos lá. Qual é então o caráter da igreja? Essa é a minha pergunta hoje. Qual é o caráter? Nós não falamos ainda sobre genealogia, né? Qual é o caráter da igreja? Isso é importante. E eu vou ler para vocês só esse versículo, 2 Coríntios 5,17. Olha só, preste bem atenção, dentro do assunto. E assim, preste bem atenção. E assim, se alguém está... Nova criatura. Pode? Aumente sua voz, você está com medo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nova criatura. Eu vou continuar a leitura, que a Sara conhece de cor, né? E olha só, gente, quando você entra para valer, meu Deus, o passado vai pegar no seu pé, não vai te abandonar. Mas eu quero dizer para você, as coisas passadas já saíram da tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Pode ser que o homem não aceite, mas Deus está no controle da sua fé cristã. Amém, Jesus. Ah, mas isso me perturba. Claro, me perturba demais, pastor. Eu sofro com isso. Mas eu tenho que lembrar que acabou o meu passado. Por isso que Paulo fala aqui, que quando você... Salomão, lá no Eclesiastes, fala, olha, é bom que você venha para conhecer Deus, né? Temor de Deus, quando você é novo. Porque aí você vai fazer besteira, quando você fica velho, o passado vai pegando no seu pé. Viu, vovô? Quando você vem novo para Cristo, você evita de fazer muitas besteiras que o ser humano faz. Verdade. Vamos lá, vamos continuar. A diferença, então, preste bem atenção, isso é importantíssimo. E nós temos que falar muito sobre isso. Não agora, pastor. A diferença entre o judaísmo e o cristianismo é a unção. Eu vou repetir. A diferença é que o cristão é ungido. Glória a Deus. A diferença é que você é ungido. O judaísmo vai muito pela lei? O judaísmo vai muito pela lei? Vai pela lei. E isso nós temos que falar isso com calma, viu? Porque a lei também tem os seus aspectos que tem que ser avaliado, tá? Mas o judaísmo não tem unção. Sabe o que é unção? É unção. Eu não ia falar assim para não estender, mas se você quer eu falo. Unção é o que o Espírito Santo desceu sobre Jesus, né? Amém. Unção foi o que o Espírito Santo desceu sobre os 120 no cenáculo. E unção é o que continua levantando a igreja no mundo inteiro. Glória a Deus. Glória a Deus. Pelo Espírito Santo de si. A nossa filha que vai vir daqui um mês, né? Está nos Estados Unidos. Na minha frente, eu e a Arte sentado, ela balançava, né? Pelo poder de Deus. Glória a Deus. Glória. Balançava, foi. Falava em língua, não conseguia nem parar dentro de um Louvado seja culto. Deus. Na nossa frente, eu e ela. Isso é unção. Nós somos ungidos. Amém, Senhor, aleluia. Eu preciso terminar, desculpe. A diferença entre o judaísmo e o cristianismo é a unção. O judeu messiânico é ungido. Mas o judeu descrente, que só quer o Velho Testamento, não vai entender nada do cristianismo. E Jesus veio para os seus. E vai voltar para os seus. A proposta de Lucas, agora eu vou começar, por favor, tenham paciência. Meu Deus, 21 minutos, está bem ainda, só não cansa, por favor. A proposta de Lucas, o evangelista Lucas, ao descrever a Teófilo, né? Provavelmente Teófilo era uma autoridade romana, né? Recém-convertido ao cristianismo.
Só pode ser, né? Eu estou falando de mim, mas é a minha avaliação. Porque ele fala assim, tanto o seu... Deixa eu continuar a leitura aqui. Tanto o seu evangelho como o de Atos dos Apóstolos, Lucas escreveu o evangelho dele e o Atos dos Apóstolos, o propósito dele era apresentar para Teófilo, você pode ler isso tranquilo, para Teófilo, essa autoridade, os fatos em ordem coordenada, isto é, cronológica. Essa é a preocupação de Lucas. Se você estiver estudando o Evangelho de Lucas e você estiver no Atos, você vai ver a ordem cronológica das coisas como aconteceram. Ele é muito preciso, apesar de ser médico. Parece que é um médico, viu, que você está fazendo medicina, viu, Bianca? É médico, mas é um médico preciso, ele é detalhista. Ele foi seguir a ordem, né? Então ele escreve em ordem ali. Lucas 1:3. Igualmente a mim me pareceu bem, depois, olha para a expressão, depois de quê? De acurada investigação. Depois de quê? Acurada investigação, né? De tudo. E olha só a palavra dele, desde sua origem. Desde quando começou. Até onde ele vai? Vamos, me acompanhe. Dar-te por escrito, excelentíssimo a abordagem com o Teófilo. Excelentíssimo Teófilo, excelentíssima autoridade. Uma exposição em ordem, né? Agora, se você for para o Evangelho de Marcos e de João, né? Você nota que eles não se preocuparam, preste bem atenção, porque já assumiram a divindade de Jesus. Já veio direto no assunto. Eles já entraram direto. Jesus é filho de Deus. Não entraram na genealogia, tá? Mas aí, eu quero descrever com vocês tanto Mateus como Lucas, que foram aqueles que deram genealogia de Jesus, tá? Mateus 1:1, não sei se eu já li aqui, Mateus já começa assim, fala assim, olha só, livro de quê? Da genealogia de Jesus Cristo. Mateus já estava preocupado, olha, Jesus veio tal, estava preocupado em mostrar de onde ele veio, né? Filho de Davi, e depois ele completa, vai até filho de Abraão. Davi há 1000 anos atrás, depois que Jesus veio, e Abraão 2000 anos antes, né? Mas Mateus só chega nisso. Agora vamos para Lucas. Lucas fala assim, estendeu a genealogia, estou lendo o que eu escrevi, estendeu a genealogia de Jesus até Adão. Olha o que Lucas fez. Jesus, Adão. Isso é forte, isso é bíblico, isso é o que está escrito no Evangelho. Não é Velho Testamento, não, é Novo Testamento. Não é coisa inventada, é coisa de fato bíblica do que Deus fala. Lucas não brinca, é investigador. Lucas 3:38, terminando o histórico genealógico, estou lá no final, porque ele começa lá na frente. Cainã, filho de Enos, filho de Sete, e este, quem? Sete, filho de quem? De Adão. Agora, pasme, pastor, eu quando lia isso eu não entendia. Isso é tremendo. Sabe o que ele fala? Lucas falando. Filho de Deus. O que? Lucas falando. Adão é filho de Deus. Vamos entender. Mas não foi Adão, foi. Mas Lucas está falando. E nos levou até lá, né? Isso, meus queridos, tenham mais paciência. Eu vou ter que voltar para Adão.
rapidinho, Lucas 5:1. O que Lucas 5:1 fala? Gênesis 5:1. Tem que voltar lá para o começo. O que Gênesis fala? Lá no começo, o que Moisés nos conta? 5:1 começa assim, olha que interessante. Este é o livro de genealogia de Adão. Livro de genealogia de Adão. No dia, preste bem atenção, em que Deus criou o homem. Isso é importante. E eu quero a oportunidade para discutir isso depois. A semelhança de Deus. Isso é assunto que tem que ser rebatido pela igreja. O que quer dizer a semelhança de Deus? Qual é a importância espiritual dessa colocação de Moisés o criou? Tá? Encerrei o versículo 5. Aí, queridos, eu quero que você me acompanhe. Posso usar isso aqui? Posso usar ali também? Preste bem atenção. Eu vou sair um pouco, mas me acompanhe porque é importante. Posso? Ah, já está aqui? Pô, você é rápido, hein? Então vamos lá. Livro. O que é? O que está escrito aqui? O livro de genealogia de Adão, né? E aí eu peguei essa deixa e coloquei. Não preciso saber, só estou fazendo um desenho aqui. Livro hebraico é Sefer. Sefer, quando você vai estudando diversas passagens bíblicas, ela pode ser escritos, refere a escritos, né? Sefer, livro é um escrito. Mas, querida Nilva, pode ser escrito em pergaminho, né? Pode ser escrito também em registros, né? E couro, não usavam couro para escrever. Pode ser escrito em pedras, né? E hoje nós escrevemos em papel, aqui ó. Mas faz-se um livro, né? Agora, só que preste bem atenção, igreja. Tem registros também, livros, preste bem atenção. Isso é importante para a igreja. Tem registro, livros no trono de Deus. E eu vou desviar um pouco, preste bem atenção, lá em Apocalipse 20:12. Ah, estamos indo lá para Apocalipse, lá no final da Bíblia. Estou lendo. Vi também os mortos. Eita! Os grandes e os pequenos. Interessante, tem morto grande e morto pequeno. Depende, né? Postos em diante do trono. Uma vez eu vi um filme, não sei se é isso. Desculpa. Aí estava assim, mostrava assim uma fileira, Deus ali, né? Não sei como, e o pessoal. Aí preste bem atenção. Então o que aconteceu? Se abriram livros. Opa! Livro também tem no trono de Deus, estão registrados. Está tudo registrado. Querido, o que você faz aqui está registrado. O que acontece aqui está registrado. É verdade. Interessante. E aí, eu vou continuar essa leitura, porque tem uma coisa interessante dentro disso. E ainda outro livro, olha só o que está falando. E ainda outro livro. Né? Tem livros, né? Mas ainda tem outro livro. Outro livro, né? Esse se chama o livro da vida. Pouca gente discute esse assunto. O que é o livro da vida? E como é que aparece esse livro ali no final? O que significa isso?
E pouca gente tem discutido isso. E se abriu esse livro. Quando é que o livro da vida se abre? Nesse a gente chama de juízo final. Todos vão se apresentar perante Deus. E aí vem uma palavra terrível que ninguém gosta. E os mortos foram julgados. Segundo o quê? Segundo as suas obras. Mas aonde? Está registrado. Deus fala, anjo, vem cá. Esse é fulano. O que ele fez? É possível ou não é? É Deus ou não é? E eu tenho testemunho de pessoas que viram esse livro de registro, foram levadas para o céu e viram isso. Mas não vou discutir isso não. Não vou questionar isso aqui não. Os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito no quê? Nos livros. Tá? Uma passagem à parte. Agora vamos voltar para o caso do livro da genealogia de Adão. Moisés, preste bem atenção, quando você estiver lendo essa passagem do 5:1 e você vai ver toda uma linhagem, tá? Eu não entendo isso. Estou tentando explicar. No caso da genealogia de Adão, que Moisés descreve, você vai lendo pessoa por pessoa, personalidade por personalidade, né? Mas para que foi escrito isso, gente? Sabe para quê? Para chegar a, aleluia, a Jesus Cristo. É a linhagem colocada ali, já preparando o caminho. Por isso que Lucas vai por esse caminho, para mostrar aonde chegar até Jesus Cristo. E aí eu não posso deixar de levar vocês. Não, eu tenho mais um ponto para colocar. Meu querido, dá para você apagar. Sobre a palavra genealogia em hebraico, isso é importante. Genealogia, é a tradução que a gente conhece na língua portuguesa. Eu não quis entrar nas diversas interpretações da palavra genealogia, mas genealogia é uma tradução do hebraico talvez por causa da presença do meu bisneto. Taula. Taulada. É a palavra na língua portuguesa de genealogia. O que é, na verdade, taulada? Simplesmente, para ficar mais fácil, os nascidos de Adão, desculpa. O que é que está falando ali? Moisés ainda está falando, olha, eu estou passando para vocês aqui o nome das pessoas que foram nascidas, né, de Adão. Taulada, Adam, né? Nascido de Abraão. E aí ele vai. E aonde ele chega? Não vai dar tempo. Um ponto muito importante dentro desse assunto. Olha, essa genealogia é só dos que chegaram até Noé. Mas Adão, a Bíblia fala, Gênesis 5:4. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Então, essa genealogia é seguindo uma linhagem. Estão entendendo? Tá? Muito bem. Nessa trajetória de Adão até Jesus, o livro de Gênesis
nos relata dois importantes eventos. E eu preciso entrar nisso também. Referentes à interferência, eu vou chamar de julgamento, isso é importante, hein? De Deus na terra. Aliás, o próprio termo Gênesis, que é a tradução grega do hebraico Barashit, não vou escrever para não perder tempo, Barashit, no princípio, né? Significa no início, na cabeça de todas as coisas, a hora que começou tudo. Gênesis tem um sentido de origem da criação, da geração e do nascimento também. Então o próprio livro de Gênesis já é uma introdução para chegar até onde nós estamos no Novo Testamento. Bom, eu não vou falar sobre Noé, vou pular, acho que dou conta sem atrapalhar, tá? Porque senão não dá e vocês vão cansar. Mas a única coisa que eu quero deixar, tem o Gênesis 9:19, que eu preciso ressaltar também, que todos os dias do Noé foram 950 anos e morreu. E que começou um renascimento no ano 601 de Noé. Quando Noé cumpriu 601, ele desceu da arca com 8 pessoas, e dali começou, eu preciso ler isso aqui, é importante, desculpa. Aqui fala assim, olha, eu preciso ler, 9:18. Os filhos de Noé saíram da arca, foram Sam, Cã e Jafé. Cã aí é um lado que, para nós, os cananitas, foi onde Josué conquistou Canaã, né? Fala, Cã é pai de Canaã. No 19 fala assim, são eles os 3 filhos de Noé. E preste bem atenção, a gente às vezes lê e não presta. E deles, o que? Se povoou a terra. Acabou, fez uma limpa, renasceu a terra de novo. Eu fico muito curioso saber quando... Meu Deus. Porque hoje está na moda muito, e eu acho louvável, as escavações, né? O pessoal vai... quer descobrir as coisas debaixo da terra e tal. E eu fico muito curioso como é que eles tratam, porque vai chegar num ponto onde eles vão ter que ver os gigantes. Eu acho que já viram. Oh, tinha gigante na terra. Mas se você acompanhar a Bíblia e crer na Bíblia, você pensa que tinha pouca gente na época de Noé? Aí vem as fundações, porque se a pessoa não tem ligação com a Bíblia, ele inventa ou concebe muitas ideias. Ah, tinha um gigante. O caso vovô daqueles gigantes, como é que chama? Anaquins? Dinossauros. Eram gigantes? Eram! Meu Deus, estou saindo. Olha só. Por que Deus julgou a terra? Por causa da iniquidade. Mas o que era? Você sabe o que era? Você tem alguma ideia do que era a iniquidade? Se desviaram. Se desviaram do caminho de Deus. Claro, está todo mundo desviado aqui hoje também, não tem nada de errado. Por que Deus não desviou aqui? Você tem alguma ideia? Alguém tem uma ideia? Coragem de sugerir o que acontecia lá? Pastor, você tem uma ideia? Multiplicar a maldade do ser humano sobre a face. É verdade, mas você sabe o que é que estava realmente acontecendo ali? Não. Os gigantes eram os filhos dos anjos com... Filhos de anjos! Anjos caídos! Gigantes! Terrível! Você acha que Deus vai destruir assim? De graça? Não tinha mais como segurar.
ele fizer limpa agora? Se ele fizer limpa agora. Vou ter enrolado. Então o que aconteceu depois de Noé? Novo céu, desculpa, nova terra, renovada, acabou, limpou. Noé desceu, já estava tudo enxuto, tá? Não tinha mais nada. Aí toda a terra foi habitada por esses três. Entendeu? Esses três encheram a terra de novo. Houve nesse inteirinho, poucos anos depois, não chega a ser mais de 200 anos, um segundo juízo de Deus. Eu quero comentar com vocês aqui, porque nós temos que chegar depois naquilo que eu quero falar sobre. Eu tenho que entrar na genealogia de fato, viu? Houve também um outro juiz de Deus que aconteceu nos dias de Peleg. Peleg. Quem era Peleg? Era tetraneto de Sem. Não é Sem primeiro? É tetraneto. Pouca geração depois. Evento que, para mim, explica a presença atual dos mares. Opa, pastor, o que é isso? Dá para você apagar aqui. Então, o que aconteceu? Na época de Peleg, cujo pai é Eber, e não vou entrar no significado de Eber, que é Aber, aquele que da onde vem o Abraão, que é o hebreu. A gente vai falar em outra oportunidade. Mas Eber foi um dos filhos, Peleg foi um dos filhos de Eber. A Eber nasceram dois filhos, Gênesis 10, 25. A Eber nasceram dois filhos. Um teve o nome de Peleg. Sabe o que significa Peleg? Peleg significa divisão. Porquanto, olha só, 10:25. Porquanto nos seus dias, se repartiu a terra. Aí depois vem o nome do seu irmão é Joctã. Mas olha o ponto. Nos seus dias se repartiu a terra. Pangeia? Calma, vou falar sobre isso. Você está bem, hein? A gente vai muito pelo reconhecimento científico. Tem que respeitar a ciência, viu? Mas também a ciência tem que respeitar a Bíblia. Existe hoje um reconhecimento científico de que a Terra era um sol. Possivelmente, agora, se você vai ler lá, fala que foi há 200 milhões de anos. Problema seu. Leia e faça o juízo como você quiser. Eu estou falando da Bíblia. Isso foi na época de Peleg, tá? Logo depois do dilúvio, poucos anos depois. Peleg era tetraneto de Sem, que era filho de Noé, tá? Então, o que acontece? Existe hoje o sentimento científico de que a Terra era uma só. Bom, hein? Dava para plantar muito búfalo, para criar. Possivelmente com as águas em sua volta, eu falando, ou com fontes e rios de água. Se você for para Gênesis, lá 2:10, fala assim, e saía, 2:10, e saía um rio de Éden para regar o jardim, e dali se dividia em 4. Inclusive, minha área pegou sobre o Eufrates, que está até hoje está secando, né? E na Bíblia fala que ele vai secar, lá em Apocalipse. Muito bem, o que eu quero dizer? Que ali era rio, não tinha mar, entendeu?
Este fenômeno da Terra, que é um só, chama Pangeia. Isso não é só o pastor Beto falando, não. Eles são cientistas renomados que estabeleceram esse entendimento. Se você pegar a África e trazer ela e juntar com o Brasil, você vê que ela fecha. Geia, em grego, é terra. E pan é juntos. Como é que a palavra certa tem pan em grego? Seria como dizer todos os continentes juntos. Não existia separação de continentes. Eu estou me referindo à época que a gente conhece como a época de Babel, em que houve confusão de língua. Então, para mim, pela Bíblia, pastor, quando eu estou acompanhando a Bíblia e vou olhar um Yanomami que está na moda agora, lá, eu sei que ele é também nascido de Adão. E sei também que ele poderia estar lá em Babel, e isso foi espalhado pelo mundo todo. Uma divisão, uma espécie de um cataclismo onde a terra se espalhou. Ah, mas tem índio aqui, ninguém sabe de onde veio. Na minha opinião é essa. Olha, espalhou, dividiu. Ah, tem um Andes. Fui no México, lá no como é que chama lá nas pirâmides ali no... Astecas e Maias. Ei, meu Deus. Aí quando eu vou para o Apocalipse, estou levando você, mas já estou terminando, viu? Para ficar tranquilo. Provavelmente, por isso, as águas do mar sejam salgadas. Entendeu? Depois eu quero contar sobre as águas do mar. Não entrei aqui para não perder muito tempo, mas Cristóvão Colombo, ele seguia Isaías. Está vendo? Ele sabia que tinha terra do outro lado do mar, porque Isaías falou. Mas chegou a época, pastor, tudo tem época de Deus, você está entendendo? Agora é época de descobrir a América. Agora é época de libertar o Brasil. Jesus. Nós cremos através da oração. Por isso, quando eu leio o Apocalipse 21, vi assim: vi novo céu e nova terra, João falando. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. E aí ele fala: olha, não precisa mais do mar. E o mar já não existe. Você quer saber quem entende de mar? Os fenícios, os libaneses aí. Ninguém entende de mar mais do que o libanês. E muita gente também atravessou mares, até hoje, né? Mas lá no Novo Céu e Nova Terra, pastor, não vai ter mais, não precisa mais do mar. E nem de água salgada. Bom, agora vou encerrar. Eu agradeço e se, como o pastor falou, a gente pode já começar mais investigativa na próxima semana. Mas, apesar de ter 30 anos de vida, Jesus não gerou filhos e filhas. Você pode até inventar que ele era da Maria Madalena, faz o que você quiser. Isso é problema seu. Mas os 30 anos que ele passou aqui, ele não gerou. Ouviu com ele? Como seus antepassados. Quer dizer, por que Lucas nos trouxe e Matias nos trouxeram até Jesus? Porque aqui parou. Chegou em Jesus, parou. Eu devia ter falado, vou falar agora, vou lembrar vocês, queridos, olha só.
né? Eu já falei isso aqui, eu acho, uma vez. Jesus falando. Entre os profetas, nascidos de mulher, Jesus falando, né? João Batista é o maior. Vou repetir. Nascido de mulher, né? Entre os profetas, nascidos de mulher, João Batista é o maior. Nascido de quê? Mulher. E você agora vai nascer de quê? O Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Acabou. Com Jesus, a genealogia, pastor, agora é direta com Deus. Eu vou terminar com 1 João 3:1, que fala assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de ser chamados filhos de Deus. E de fato, João ainda continua, somos filhos de Deus. Meu filho, se você não assumir esse legado, essa bênção, você está perdendo tempo. Você está navegando aí, ó, em ventos. Ah, vou ouvir ciclano, não ouve nada. Ouve o Espírito Santo de Deus. Por esta razão, o mundo, meu Deus, não nos conhece. Quando Pedro foi batizado, o Bobo, ele ficou que nem um bêbado. Aí o pessoal, um bêbado ali, ó. Aí falou, mas já é 9 da manhã, eu não bebi nada ainda não. Bêbado do Espírito Santo. Nós tivemos muitas vezes com o Benihim, tem gente que critica ele, mas eu e a Ada fomos muito nas cruzadas. E eles criticavam, porque ele pegava assim, tirava o pretório, não vou tirar agora, que está tudo amaltado aqui dentro. Eu tirava assim e BUM! Aí o pessoal, caía. Aí o pessoal, que isso? O cara é louco? O mundo não nos conhece. Porquanto não o conheceu. Conheceu quem? Jesus Cristo. Agora, vamos encerrar. Voltando então ao início do tema, eu pergunto: qual a ordem genealógica que você daria para o cristão? Qual é a árvore genealógica, como a Sara, ela grande, desenhou uma árvore ali, né? A gente faz árvore de família, né? A gente faz também, né, Aida? Então, eu sou cristão. Peço perdão, isso é importante, vou encerrar. Sou cristão. Então, que ordem e que categoria vai ficar a genealogia de uma árvore cristã? Do cristão. Vou ler um versículo. Jesus falando. Mateus 10:11, Jesus falando, mas o maior dentre vós será vosso servo.
maior dentre vós será vosso servo. Tem graduação na árvore genealógica de Jesus? Tem. Tem. E o que ele está falando? O que mais servir. Você é cristão, eu vou te servir. Vou contigo até o fim. E quanto mais você serve, se cresce. Faz sentido? Então, só para encerrar, eu falo com encerrar, mas não encerro, né? Abre, você está falando. Quem está? Abre lá na Nova Jerusalém, porque quando você vai para Nova Jerusalém, que vai ser ainda, o que você vê lá? Você vê que quem é a fundação de Nova Jerusalém? Quem fundaram Nova Jerusalém? Vamos lá, que nós vamos continuar semana que vem. Quem fundou Nova Jerusalém? Quais são a árvore genealógica primeira de Jesus ali? Quem são? É muito simples. É muito simples. Quem começou? Quem andou com Jesus? 12 discípulos. Aí vê lá, que eu não... Qual que é a nova céu e a nova terra? É lá na Nova Jerusalém, descrevendo Nova Jerusalém, onde tem a fundação. De quem que ela é fundada? Fundada pelos 12 discípulos. Você quer a árvore genealógica? Quem é o top de top aqui, hein? É Pedro, João, Mateus. Entendeu, querido? Está ali, ó. Eles que fundaram o cristianismo. Essa, se você quer uma árvore, talvez não é uma árvore, é uma fundação. Fizeram a fundação ali. Você não constrói? Você não tem que fazer uma fundação? Quem fundou? Os 12. A partir daí começou a cristianismo. Amém, queridos? Amém. Eu acho que eu exagerei, gritei demais, não deveria ter feito isso. Acho que é emoção. Eu agradeço a vocês. Olha, foi 1 hora, viu, pastor? Me perdoa. Eu preciso falar sobre edificação. Preciso falar sobre Bani é filho e Bani edifica. Nós vamos falar se vocês aceitarem. Eu faço. É vocês que falam. Vocês ficam à vontade. Que seja uma concordância da igreja também. E dos irmãos que estão vivendo. Porque hoje não dei nem atenção para ele. E eles mandaram um monte aqui. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Sinal que não entendeu. Ok? Encerra. Vamos ficar de pé. Eu queria que minha esposa viesse até aqui. Aida, por favor, faça uma oração. Nós estamos precisando muito de oração. Eu, a Aida, a nossa família. Oração 24 horas. Não é brincadeira, não é fácil. Mas a gente sabe que somos vencedores. Amém. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nosso Senhor, nosso Salvador, Jesus Cristo, obrigada por esta noite, por este dia, pela tua família, na terra. Obrigada pela nossa igreja, pelas nossas famílias, por cada pai, por cada filho. O Senhor vem visitando, vem abençoando, trazendo, Senhor, da tua graça, trazendo da tua unção. Abençoa esse lugar, meu Pai, com teu poder, com a tua graça, tuas misericórdias, teu amor reina sobre as nossas vidas. Segura na mão de cada um, Senhor, que aqui está, para caminharmos firmes e com segurança na tua presença. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Agradeço, pastor. A gente marca, então. Pode marcar. Bom. Amém, né, igreja? Palavra maravilhosa, entendimento, né? Gostaria de chamar a pastora Sara, vai dar uns avisos. O pastor terminar.
Pai, Senhor, a todos dizendo que fomos feitos filhos de Deus através de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, deixado por Ele aqui, para que conduza cada um de nós à aceitação da morte e ressurreição. Amém? Parabéns aos papais que estão presentes aqui, aos papais que estão nos assistindo. Que o Senhor derrame sobre a vida de vocês a unção e a sabedoria do que é ser pai. Amanhã nós temos o culto da família, 19h30. Tá? É um pregador brasileiro, é um libanês. Internacional também, que vem. Amanhã é o Rania que vai entregar. Deus abençoando, ele vai estar aqui conosco. Quarta-feira, nossa tarde de intimidade com Deus. Sexta-feira, a terceira palavra da campanha sobre a pedra, que é testemunho. É o presbítero Lucas, né? Então todos estão convidados e convocados. Para os irmãos que não conhecem o sistema da igreja com relação a dízimos e ofertas, nós não passamos essa aula, não sei se eu já te expliquei, gente, sobre isso. Sempre ela está aqui, a gente fala para a pessoa depositar. Porque nós tivemos o entendimento que oferta é a pessoa que doa de coração, que entrega de coração. Então a gente não passa essa aula. Quem cobrava eram os cobradores de impostos. Então, quem quiser, está à disposição aqui. E o pastor da bênção apostólica, que depois nós vamos estar entregando os negócios. Quero que todos levantem as mãos para cá. Aleluia. Vamos abençoar a semente que é a oferta, o dízimo que é a prosperidade, tanto de quem dizima para quem recebe. Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos agora agradecer ao Senhor pelo dízimo, pela oferta. Pai, que essa semente seja para a honra e glória da Tua casa. Mas que o Senhor possa abençoar aqueles que dizimaram, aqueles que ofertaram e também aqueles que nada puderam ofertar e dizimar. Pai, que a graça e o poder do Teu Espírito abençoe cada um deles. E nos dê, Senhor, a Tua graça. Irmãos, eu senti agora no coração e vou ser breve. Hoje eu tive um entendimento de quando eu estava estudando para fazer doutorado em teologia, eu ia fazer a tese, eu estudei um grande homem, filósofo, homem renomado, homem com estudo, e ele fez eu ficar irado contra ele. E olha que o cara morreu tem muitos anos. O cara fez eu ler 300 páginas do estudo que ele pesquisou. Aí na hora da conclusão do estudo, ele escreve assim: se você não tiver conhecimento das Escrituras Sagradas, que é a Bíblia, nada você conhecerá. Eu bem feliz, por que você não mandou ler a Bíblia e a Bíblia ficar vendo só a teoria? Mas foi bom que eu aprendi algumas coisas. Então eu quero que agora você olhe para dentro de você que é pai, você que ainda é jovem, você que é mãe. Olha para dentro de você nesse momento e imagine o que você poderia e pode fazer para agradecer esse estudo, agradecer a Jesus pela misericórdia dele. Soberano, eterno e poderoso Pai, diante da sua infinita misericórdia, poder e bondade, queremos agora agradecer ao Senhor pela ciência, agradecer ao Senhor pelos estudos, pela palavra que o Senhor deixou escrita, e o Senhor é quem fala conosco. Pai, abençoa cada um dos estudantes, abençoa cada um dos teólogos. Pai, em nome do Senhor Jesus, venha abençoar esses que ainda não têm o tempo, Senhor, de estudar, mas que nós venhamos, ó Deus, ter o conhecimento da verdade das Tuas Escrituras, para que nós não venhamos, ó Deus, ser enganados e sermos, ó Deus, julgados por aqueles que se dizem saber de tudo. Pai, nós queremos agora agradecer ao Senhor. É no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Permita, irmão, que o grande amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo e a bênção do Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, seja conosco não só hoje, mas para sempre, todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Está encerrado, em nome de Jesus. Gente, as lembrancinhas, eu não sei se alguém vai ter dificuldade de saber o que é isso aqui, é uma coisinha simples.
Esse aqui a gente vai pôr o carregador, né, conecta na parede, seu celular fica aqui para ele não ficar pendurado, tá? Que muita gente vai em algum lugar para pôr o celular e ele fica com aquele pendurado caindo. Então você coloca o carregador aqui, coloca o celular e deixa ele quietinho lá na parede. Eu deixei ele desmontado, ele não está colado, quem quiser colar em casa. E quem não quiser desmonta, né, e leva em algum lugar dentro da necessaire. Firme e forte. Deus abençoe a todos. E os papais vão recebendo aí a lembrancinha. Dilene, ajuda aí, por favor.